Maduro é um governo legítimo ou apenas o herdeiro de Chávez? Um governo legítimo. Mas realmente isso é real para nós, os venezuelanos? Alguns apontam que o Capriles cedeu a vitória ao Maduro, outros não, que realmente Maduro ganhou. A eleição foi ganha por Capriles. Esse convite existe porque a Venezuela se tornou um balde de rótulos. Ditadura, hiperinflação, socialismo, madurismo. No entanto, não se explica um país simplesmente por rótulos. Aqui estão 3 pessoas com histórias, experiências e visões muito diferentes sobre Venezuela. Bom, primeiro, meu nome é Breno Altman, eu tenho 64 anos, atualmente sou diretor editorial do Opera Mundi. Primeiro, nós temos que olhar de um ponto de vista histórico, né? Nicolás Maduro, ele assume a presidência do país, primeiro de forma temporária, em 8 de dezembro de 2012, quando Chávez se dirige a Cuba para a última fase da sua vida, lutando contra um câncer muito feroz, não é? O sistema eleitoral na Venezuela não é como o do Brasil. No Brasil, quando a gente vota para presidente, a gente vota junto o vice-presidente. Então, o vice-presidente é um cargo eleitoral. Na Venezuela, o vice-presidente não é um cargo eleitoral. O presidente nomeia o vice-presidente, o nome correto é vice-presidente executivo, e o vice-presidente executivo tem a função constitucional, entre outras, de substituir o presidente no caso de morte, de invalidez, enfim, quando o presidente não pode mais exercer aquela função. Isso ocorreu com Nicolás Maduro. Ele era o vice-presidente executivo, depois de ter sido chanceler da Venezuela. Ele assume quando Chávez vai a Cuba. Chávez falece em 5 de março de 2013. Nesse momento, Nicolás Maduro, também por obrigação constitucional, tem que convocar novas eleições. Ganha as eleições naquele momento, eleições que foram contestadas por setores da oposição, mas que foram legitimados pelas instituições venezuelanas e reconhecidas naquele momento por quase todos os países do mundo nos meses subsequentes à eleição de Maduro. Maduro foi então eleito presidente pela primeira vez em 2013. Maduro disputa novamente as eleições em 2018, não é? Ele vai à reeleição em 2018. Em 2013 ele foi eleito para completar o mandato de Hugo Chávez, por isso que é um mandato mais curto. O mandato constitucional na Venezuela é um mandato de 6 anos. O primeiro mandato de Nicolás Maduro foi mais curto porque Chávez já tinha cumprido uma pequena parte do mandato para o qual ele tinha sido eleito em 2012. Maduro vai às eleições novamente em 2018, vence as eleições de 2018, um setor da oposição novamente não reconhece o resultado eleitoral. Esse mesmo setor da oposição, ele tentará um golpe de Estado em 2019, não reconhecendo a eleição de Nicolás Maduro. O então presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclama presidente do país, num claro projeto apoiado pelos Estados Unidos e por alguns países europeus para derrotar na mão grande o governo que havia sido eleito. E, finalmente, Maduro volta a ser eleito também em eleições conturbadas em 2024. Não é? Num país dividido, num país que, especialmente depois de 2014, com as sanções norte-americanas, um país em fortíssimo conflito, um país à beira da guerra civil em muitos momentos, especialmente pela existência de uma oposição de extrema-direita que reiteradamente tentou o golpe de Estado como via para chegar ao governo, e isso levou a contestações à legitimidade do mandato de Nicolás Maduro. Há países que reconheceram o resultado das eleições de 2024 e outros que não reconheceram. No entanto, ele foi chancelado como presidente da República pela única instituição que chancela a eleição de presidentes em qualquer país do mundo, que é a Corte Suprema da Venezuela, o Tribunal Supremo de Justiça. Aqui no Brasil, quem chancela o resultado das eleições é o Tribunal Superior Eleitoral, em vários países tem sua própria institucionalidade. Portanto, eu não vejo como se pode questionar a legitimidade do mandato presidencial de Nicolás Maduro. Eu reconheço, claro, que há conflitos a esse respeito, há denúncias a esse respeito, há países que reconhecem, outros países que não reconhecem o mandato de Nicolás Maduro, mas veja que ironia, nesse exato momento, todos os países reconhecem que a presidenta interina é Delcy Rodrigues. Quem
Quem foi que indicou Delcy Rodrigues para presidente interina? O presidente Nicolás Maduro. Então, quer dizer, pela sua perspectiva, ele chega ao poder de forma legítima. E aí minha pergunta, que vai para você, Rodrigo, o que sustentou Maduro no poder da Venezuela até hoje? E se você também concorda com o Breno de que a chegada dele ao poder é legítima? Meu nome é Roderick Navarro, eu tenho 38 anos. Eu fiz parte de uma resistência de jovens que estava lutando. O Breno fez um resumo da história desde o ponto de vista institucional. Dentro dessa perspectiva, que o chavismo reconhece que tem instituições, que tem uma democracia, a história dá certo, é assim. Mas realmente isso é real para nós, os venezuelanos? Porque aparecem outras perguntas, né? Por que tantas manifestações de pessoas na rua? Não são poucas, são bastantes, né? Por que tantos presos políticos? Por que tantos assassinados? Por que tanta sistemática violação de direitos humanos? O que tem detrás disso? Será que os venezuelanos não queremos instituições, não queremos democracia? Né? Então, temos que ver essa parte também do fenômeno político. E isso aí entra a questão, vamos falar a partir da morte do Chávez, né? Que é um momento histórico que a partir daí muda tudo. É a entrada de Maduro como presidente. Essa eleição de 2013, na qual participa Henrique Capriles, que foi derrotado sim por Chávez na eleição passada, e naquela eleição, a eleição foi ganha por Capriles. E ele mesmo reconhece, ele sendo o chefe da oposição, que ele entregou as eleições com base em um argumento simples para ele. Ele não queria uma guerra civil. Por isso ele reconhece a vitória do Maduro. Nós, venezuelanos, não concordamos com isso. Nós queríamos uma mudança. E confiamos nele para fazer essa mudança. Mas eles nos deixou com essa resposta, né? A partir daí, por exemplo, eu fiz parte de grupos de jovens e de estudantes que não reconhecíamos essa posição dessa oposição, né? Até começamos a falar, tem uma coisa estranha nessa oposição, não é real essa oposição. Existe uma falsa oposição, né? Que não busca uma mudança real, mas conviver com essa realidade, né? Eliana, eu sigo com a pergunta para você, uma visão mais imparcial de quem acompanhou isso do lado da mídia, tá? Como alguém permanece no poder quando uma parcela relevante do país não acredita nesse mesmo poder? Sem a popularidade do Chávez, que realmente era muito difícil, Maduro ou qualquer outra pessoa que viesse após o Chávez ter a popularidade do Chávez, né, claro. Então Maduro passou a recorrer à força, né, porque na primeira eleição contra o Capriles, né, já havia ali, foi bem tete a tete. Alguns apontam que o Capriles cedeu a vitória ao Maduro, outros não, que realmente Maduro ganhou, mas o que aconteceu ali foi que poderia ser contestado aquele resultado, só que a oposição preferiu deixar seguir. O Capriles mesmo disse, eu prefiro deixar por aqui a começar um banho de sangue esse que não aconteceu ali em 2013, mas continuou acontecendo ao longo desse período, sobretudo em 2014, né, quando Leopoldo Lopes convocou a saída, o início dos grandes protestos no país, e a gente viu a situação máxima de 2017, né, mais de 100 pessoas mortas, nunca isso ficou esclarecido de todo, quem foi, sobretudo jovens, né, o movimento estudantil, sobretudo, que estava nas ruas, contra Maduro, contra houve uma situação ali com a Assembleia Nacional, e foi contra isso que essa ilegalidade que sobretudo os estudantes foram nas ruas, na verdade, uma massa, né, o país todo nas ruas, protestando contra a ilegalidade do que estava acontecendo ali, e o governo do Maduro agiu de uma forma bastante bruta, né, e nunca houve um interesse sólido de ambas as partes, inclusive, de verificar o que aconteceu, de onde saíram tantas balas, tantos assassinatos, pessoas que morreram ali, e essas vítimas ficaram ao léu, porque até hoje nada ficou muito esclarecido. Então, voltando, o governo de Maduro passa força, e a partir daí, em 2017, houve o êxodo, uma diáspora imensa, né? Foi naquele momento que a economia do país estava despencando, né? A escassez que assolava, a gente vê aquelas filas
gigantescas de pessoas na frente dos estabelecimentos comerciais para comprar, sobretudo, produtos industrializados, alimentos, etc. O país empobrecendo, as pessoas emagrecendo, as filas, o Bolívar perdendo seu poder de compra, o dólar ficando cada vez mais caro no país, empresas saindo, enfim, 2017 foi a implosão da Venezuela, mas isso controlada pelo governo do Maduro à força. Né? E tanto, alguns falam que as primeiras sanções do país aconteceram em 2014. Do país, não, aos líderes chavistas, aos líderes que estavam no governo. Sanção ao país, à Venezuela, começou a partir de 2018. Então, quer dizer, de 2013, quando já começou ali o controle de preços e o início da escassez, ainda no governo Chávez, né, a gente viu essa debacle, essa queda da economia do país e da situação socioeconômica como tal, de 2013 até 2017. Foi um pavor que foi vivido na Venezuela naquele então. Então, a partir daí, respondendo à pergunta, houve sim uma pressão, né, um cerceamento à liberdade de expressão, seja ela ao cidadão comum, à imprensa, né, essa situação, a imprensa já começou com o Chávez, com o fechamento da RCTV, e depois isso continuou, tanto que várias pessoas decidiram sair do país, sobretudo jornalistas também, já adiantando um pouco para a eleição de 2024, né, previamente, teve as primárias, onde Maria Corina Machado ganhou. Depois houve um cerco ao grupo de apoio da Maria Corina, né, a equipe dela, sem ela conseguir poder se eleger, se candidatar, melhor dizendo, à presidência. Ela indica a Corina Joris não pode, entra Edmundo Gonzalez, que realmente era uma pessoa que você via que estava fazendo um ato de solidariedade, um senhor já idoso, sem tanta força, e ainda assim ele estava seguindo em carreata pelo país para levar a palavra. Eu fui em Valência, no interior da Venezuela, e o que eu vi ali foi impactante, porque era um mar gigante de pessoas clamando por uma mudança, né? E na saída daquele comício em Valência, a equipe da Maria Corina foi, e alguns jornalistas, inclusive, foram perseguidos, né? No meu grupo, por sorte, não, mas aquele medo, né? E o curioso, foi até uma vez que Maria Corina desceu de um carro onde ela estava, porque saindo de Caracas, foi uma comitiva de jornalistas, e em cada saída de Caracas havia uma blitz que não deixava passar, e numa dessas ela desceu do carro e foi realmente peitar. Então foi até muito impactante, né? Uma candidata presidencial descer do carro, abre porque eu vou passar. Enfim, até chegar a Valência foram horas, foram várias paradas, porque não deixavam, né? As forças de segurança não deixavam as pessoas passarem, né? Sobretudo os jornalistas. Chegamos a Valência, acontece o ato e tal. Então, voltando, no dia da eleição, era curioso, porque as pessoas foram muito cedo votar, encerrou cedo, mas tinha o controle dos coletivos, sobretudo em Caracas, que era onde eu estava, que eu posso falar melhor, coletivos o que são? São paramilitares armados bancados pelo governo para amedrontar a população. Então, naquela madrugada do 24 de julho, né, eu estava no CNE, na sede do Conselho Nacional Eleitoral, esperando, como várias outras pessoas, vários jornalistas, esperando o anúncio da eleição. Quando o anúncio não veio, e, curiosamente, o sistema do Conselho Nacional Eleitoral, que era dito ser tão seguro, nunca conseguiu apresentar essas atas da votação. A página do Conselho Nacional Eleitoral ficou mais de um mês, se não me engano, fora do ar. E, ainda assim, o Conselho Nacional Eleitoral disse que Nicolás Maduro foi o vencedor da eleição, resultado esse que foi respaldado pelo Tribunal Supremo de Justiça. Então, está Maduro empossado, sem o resultado legal. Eu gostaria muito de ouvir tua perspectiva também, Breno, sobre isso tudo, porque o que eu vou assimilando dessa troca é que um governo, a princípio, populista de Chávez, a partir de 2013, transiciona para um outro governo que, pelas suas palavras, entra de forma legítima, e que, de certa forma,
Outras perspectivas sobre a sequência desse governo podem duvidar de sua legitimidade. Sua perspectiva sobre isso é ser fenomenal. Perfeito. Eu vou me contrapor a algumas questões levantadas pelo Roderick e pela Eliana. Eliana e Roderick têm o mesmo ponto de vista. Não há imparcialidade no que foi aqui colocado pela Eliana. Ela deu mais argumentos para que o Roderick possa defender a sua posição. E há fatos omitidos e fatos mal contados nessa informação. Primeiro, nós não podemos desconsiderar o fato de que desde 2002 a oposição de direita na Venezuela tem uma característica violenta e golpista. Em 2002 houve um golpe de Estado, dirigido pelas mesmas forças que organizaram as guarimbas, pelas mesmas forças que apoiaram Juan Guaidó como presidente autoproclamado em 2009, pelas mesmas forças que tentaram um golpe em julho de 2014, pelas mesmas forças que agora apoiam o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Essa história da oposição de direita, ela não pode ser desconsiderada na análise. O governo de Hugo Chávez e depois o governo de Nicolás Maduro reagiram ao golpismo. É possível dizer que em certos momentos reagiram com excessiva violência? É possível dizer isso em alguns momentos. Mas o fato é que reagiram ao golpismo. Nós no Brasil vivemos uma situação parecida. Houve uma tentativa de golpe de Estado do bolsonarismo entre 2002 e 2023. Mais de 1.300 pessoas foram presas porque estavam envolvidas numa tentativa golpista. Centenas dessas pessoas estão presas e condenadas até hoje, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas pessoas não deviam estar presas por tentar um golpe de Estado? Eu acho que sim. Numa democracia, quem se ergue pela violência ou fora da lei contra um governo legitimamente eleito, essas pessoas têm que ser presas, processadas e punidas conforme a lei. Se nós não levarmos em conta que na Venezuela essa oposição golpista tem uma trajetória de violência e de crimes, a história fica mal contada. A história fica mal contada, porque o governo Chávez e depois o governo Maduro reagiram ao golpismo. Depois, com todo respeito, Roderick, eu vou dizer... Quando você se expressa, você diz assim, nós os venezuelanos. Me perdoe, você não fala em nome do povo venezuelano. Você fala em nome de um pequeno setor da oposição, porque você mesmo diz que a oposição se dividiu. Você fala em nome da oposição mais extremista, que não aceitou o resultado das eleições de 2013, que boicotou as eleições de 2018, que tentou o golpe contra as eleições de 2024 e que agora aplaude o sequestro do presidente Nicolás Maduro por Donald Trump. Você fala em nome desse setor, você não fala em nome dos venezuelanos. Você fala em nome de uma fração dos venezuelanos. E isso é importante deixar claro para que não haja confusão. Não é a opinião do povo venezuelano. O povo venezuelano, de fato, ele está dividido. Como também o povo brasileiro se viu dividido em 2022. As eleições de 2022, o presidente Lula ganhou por uma pequena diferença. Aqui não me recordo exatamente qual foi a diferença, mas ela foi inferior a 1%. O país estava dividido ao meio. Não deveria ser reconhecida a vitória do presidente Lula porque ele ganhou apenas por uma pequena diferença? A mesma coisa aconteceu nas eleições venezuelanas de 2013, 2018. De 2018 não, porque a oposição boicotou, mas aconteceu na eleição de 2013 e na eleição de 2024. Por uma pequena diferença, de acordo com as instituições constitucionalmente estabelecidas na Venezuela, Nicolás Maduro foi o vitorioso. Então, isso é o que tem que ser levado em conta. Se não levarmos em conta a violência de uma oposição golpista, se nós não levarmos em conta as sanções estabelecidas desde 2014, e Eliane, você me permite uma correção, as sanções contra o país começaram em 2014.
não contra as autoridades do país. As sanções econômicas começam em 2014, quando o presidente Barack Obama assina uma ordem executiva considerando que a Venezuela oferecia um perigo à segurança nacional dos Estados Unidos. Qualquer um pode consultar. Barack Obama assina em 2014 essa ordem executiva e imediatamente começam medidas contra a Venezuela, contra a comercialização do petróleo venezuelano, contra o crédito venezuelano, contra o acesso da Venezuela ao mercado internacional.